Como vai? Eu sou o pastor Marcelo Vaz, do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu venho aqui te convidar para que você possa aí estar olhando esse vídeo. Nosso canal é Palavras de Salvação, são conteúdos cristãos, pregações. Nós também daqui a pouco vamos poder aí distribuir e informar sobre alguns livros, livretos, alguns conteúdos que a gente quer lançar, não só pregações, mas também orações. A gente vai fazer aí com que o nosso canal se expanda, e a gente precisa que você faça um favor, que você pegue e se inscreva aí no nosso canal, para que você possa aí usufruir, e não só usufruir, abençoar também a vida de outras pessoas, compartilhar, comentar, dar o seu like. Então, que você possa, em nome de Cristo, poder nos ajudar nessa empreitada de propagar o Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar rico e abundantemente, em nome de Jesus. A mensagem tem como tema de incrédulo a servo. Está na carta que escreve Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Carta que escreve Tiago. Tema de incrédulo a servo. Amém? Texto central, Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 também. Então vamos lá. O tema da mensagem é de incrédulo a servo, texto central, carta de Tiago, capítulo 1, verso 1. Diz assim a santa palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Vou repetir. Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Pai, damos graças nesse momento, Senhor. Ser conosco, ser com a igreja, Pai. Nesse momento, fala aos nossos corações, Senhor. Tira a incredulidade de nós, Senhor, através dessa mensagem, Pai. Se há alguém aqui desanimado, que seja fortalecido através dessa palavra, Pai. Se há alguém aqui cabisbaixo, Senhor, que saia reanimado, restaurado em suas forças, Senhor, para que ele possa continuar a sua caminhada de fé, Pai. Em nome de Jesus, seja cada irmão com cada irmã, que não haja nenhuma falta de atenção durante a mensagem, Pai. Pai, que possa haver a concentração total na sua palavra, Pai, para que haja transformação de vida, Pai. Em nome de Jesus, me usa nesse momento também, me diminua totalmente, me esvazie do meu eu, do meu ego, Senhor, para que a tua palavra possa chegar ao coração do meu irmão, da minha irmã, de forma cristalina, de forma limpa, Pai, da forma que o Senhor deseja tanto, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém, podeis assentar. Amém. A carta ou correspondência está entre os mais aplicados meios de comunicação. Com o avançar da tecnologia, a carta então passou por um processo de adaptação na forma de transmissão. Ela agora deixou de ocorrer somente em papel e agora ela assumiu o meio eletrônico. Eu estou falando da carta, dessa produção de texto da carta. Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail, aquele famoso correio eletrônico. Pois bem, a principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, alguém que remete, um remetente, e um receptor, aquele a qual se destina aquele conteúdo daquela carta. Então, nesse gênero textual, há um emissor, aquele que remete a carta, e há um receptor, aquele a qual essa carta é destinada. E dentro dessa carta há um conteúdo, obviamente. Então, assim, em um primeiro momento, eu gostaria de me ater apenas ao remetente, ao emissor dessa carta, que lemos o verso 1 do capítulo 1 de Tiago, a carta escrita por Tiago, que diz: Tiago,
2 apóstolos, um meio-irmão de Jesus e o pai de Judas, também chamado de Tadeu. Existe muita discussão com relação a esses 3 primeiros personagens citados na palavra de vida com esse nome, os 2 apóstolos e o meio-irmão de Jesus. O primeiro Tiago que nós vamos descrever, que era apóstolo, era filho de Zebedeu, era um dos apóstolos de Jesus, andou com Jesus e era irmão do apóstolo João também. Esse Tiago, ele tinha uma profissão, ele era pescador, e ele é citado na Bíblia como sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus. Tiago, esse Tiago, irmão de João, irmão do apóstolo João, filho de Zebedeu, andou com Jesus em alguns momentos em que andava só ele, João e Pedro. Tiago era um homem muito próximo, um apóstolo muito próximo do nosso Senhor. Durante o ministério terreno de Jesus, ele foi um dos discípulos mais próximos do nosso mestre. Ele foi o primeiro dentre os discípulos a sofrer o martírio. 44 depois de Cristo, ele foi executado por ordem de Herodes Agripa I. Assim como ele foi executado, conforme Atos 12, depois você faz a prática da leitura, ele foi, em 44 depois de Cristo, não foi ele que escreveu, porque justamente antes da epístola ser produzida, ele foi martirizado, então não há possibilidade nenhuma de ser o autor dessa carta, da carta de Tiago. Então vamos para o segundo Tiago. O segundo Tiago também era um dos apóstolos de Jesus, mas não se sabe nada, quase praticamente nada sobre essa história. Provavelmente ele é a pessoa que o evangelista Marcos chama de Tiago, o menor, lá em Marcos 15:40. E aí essa expressão, ela pode tanto significar que ele era pequeno em estatura, ou ele era também jovem em idade. A gente também não tem essa certeza para dar. Talvez esse Tiago, ele tenha sido irmão do apóstolo Mateus, visto que Mateus, o apóstolo, também era chamado de Levi, e é mencionado como filho de Alfeu, lá em Marcos 2:14. Pois bem, mas não há nada que comprove essa situação. É apenas uma suposição. Também, a possibilidade de ser ele o autor dessa carta é quase que nula também. Até porque esse Tiago, filho de Alfeu, ele não exerceu influência nenhuma na história da igreja cristã. Não há nada que ele tenha feito grandioso ou que tenha alguma influência na igreja cristã. Pois bem, então vamos falar do terceiro e um possível remetente da carta, que é o Tiago, que é meio irmão de Jesus. E é desse personagem bíblico que nós vamos falar nessa manhã de maturidade espiritual. Segundo a palavra de vida, Jesus teve 4 irmãos homens e mais uma irmã mulher. Os fariseus se admiravam com o conhecimento e com os milagres que Jesus realizava. Lá em Mateus 13, 54 e 56 fala: se não é este o filho do carpinteiro, a sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Verso 56 de Mateus 13: todas as suas irmãs, mais uma irmã, não vivem entre nós, então de onde lhes vem tudo isso? Pois bem, Jesus tinha 4 irmãos que foram nominados em Mateus 13, 55, e ele teve algumas e várias irmãs que não foram nominadas, mas há informação em Mateus 13, 56. Certa vez, a mãe e os irmãos de Jesus queriam falar-lhe, lá Lucas 8, 19, e foram ter com ele, sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Jesus tinha uma família, e era uma família numerosa, só que a família de Jesus, ela era incrédula, ela era totalmente incrédula. Tiago, esse suposto Tiago, ele não foi apóstolo de Jesus. João 7,5 diz: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, nenhum irmão de Jesus cria nele. Seus familiares, muito pelo contrário, achavam que Jesus estava louco. A palavra de vida lá em Marcos 3, 21 diz o seguinte: e quando os parentes de Jesus ouviram isso,
ser com ele, consolá-lo, não para prender ele, porque eles acreditavam que Jesus estava louco, estava fora de si. Eu penso que a família de Jesus deve ter tido muita dificuldade para entender o que estava acontecendo. Jesus havia vivido entre eles como carpinteiro, era pobre, era desconhecido. Agora, aos 30 anos de idade, ele se separa das suas ocupações. Ele larga o seu ofício de carpintaria, ele larga a sua casa, ele abandona seu emprego comum, ele passa agora muito tempo nos desertos. Ele agora nega a si mesmo, nega os confortos comuns da vida, e ele agora estabelece a sua jornada de ser Messias, que era esperado por todo o povo. A família tinha dificuldade para entender isso. Jesus era um homem profundamente sensível. Jesus investia grande parte do seu tempo em oração. Ele não tinha prazer nas diversões comuns, nos negócios da vida. Jesus acreditava na eternidade. E ele avisava a todos sobre o perigo da importância que se dava a ele em detrimento ao amor de Deus e ao próximo. Jesus era um homem desapegado de tudo. Para quê? Para cumprir o alvo que a família não tinha entendido. Que para a família não tinha sentido nenhum. Eles davam mais valor e consistência a uma razão vangloriável. Eles não conseguiam compreender. Eles tentavam pela razão que existia compreender a atitude de Jesus, mas eles não conseguiam. A ponto de pensar que Jesus estava louco. Tiago, seus irmãos, sua família, a família de Jesus, eles criam que são loucos porque praticar esses atos que eu falei agora e mencionei. Mas Deus tem os seus meios. Deus tem os seus caminhos de fazer as coisas. Até a sua morte, a morte de Jesus, a incredulidade de Tiago ela se fez presente. E não só a dele, mas a de muitos. O homem, o meu irmão, que operava milagres, falava de uma base de relacionamento pautado no amor, que andava com a marginalidade da sociedade da época, agora ele foi morto. Agora ele está morto por cruz, pendurado no madeiro. O que aconteceu? As pessoas ficaram com ele? Não. Seus apóstolos, seus discípulos se dispersaram como ovelhas sem pastor. Foi isso que eles fizeram. O medo, da cabeça deles era real. Até que o cumprimento da palavra de Deus ela foi realizado. Jesus Cristo ressuscita no terceiro dia. O que parecia um conto, uma fábula, uma boa história, agora não, agora se concretiza. Mas Jesus apenas não ressuscita, mas ele também aparece para muitos. Não foram poucas pessoas que viram Jesus, não. Jesus aparece a muitas pessoas após a sua ressurreição, incluindo Pedro e os 12, menos Judas Iscariotes. Depois ele aparece para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Diz a palavra de vida isso. Tiago não se encontrava aparentemente no meio dessas 500 pessoas, dessa reunião, onde havia 500 pessoas. Mas Jesus apareceu a ele separado. E essa aparição deve ter sido algo especial na vida de Tiago. Deve ter sido algo profundo na vida de Tiago. E ele é tão profundo que a Bíblia menciona isso. Paulo menciona especificamente essa passagem no primeira carta que escreve a Coríntios 15:7, que diz: depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Paulo relata na carta que escreve, na primeira carta que escreve à igreja de Coríntios, a aparição de Jesus ressuscitado no corpo glorificado apenas a Tiago. Deve ter sido um momento sublime. A Bíblia não fala o que aconteceu nesse encontro, ela não diz nada, mas eu creio que deva ter causado um grande impacto sobre a vida de Tiago. Tiago se tornou um fiel seguidor de Jesus. E não só isso. Ele não era apenas um fiel seguidor de Jesus. Ele era um homem comprometido com a igreja. Ele era um homem que se tornou um influente líder da igreja de Cristo aqui na terra. Rapidamente Tiago se torna líder da igreja, sabe onde? Em Jerusalém. Logo na capital.
anos depois, Tiago preside o primeiro concílio que há da igreja, o concílio de Jerusalém, para anunciar a decisão sobre circuncidados ou não. Paulo, em Gálatas 2:9, o mencionou primeiro antes de Pedro e João em sua lista de colunas de Jerusalém. Isso é importante. O nome de Tiago veio antes de Pedro e o nome de João, que andava com Jesus, quando Paulo anuncia e coloca na lista as colunas de Jerusalém. Vários anos depois do acontecimento, quando Paulo levou para os povos de Jerusalém a coleta de diversas igrejas, dízimos de ofertas para propagar o Evangelho, os delegados de cada igreja, quando foram entregar os dízimos das ofertas, eles colocaram as ofertas, sabe aonde? Aos pés, sabe de quem? De Tiago. Tiago parece ter recebido alta consideração durante muitas décadas após a morte dos apóstolos. Na verdade, há tantas lendas sobre a sua piedade que ele é lembrado, sabe como? Tiago, o justo. A igreja católica fala Tiago, o justo, e ele é lembrado por isso, pela sua justiça. Então, diante do repetente da carta, agora eu quero falar um pouco do conteúdo dessa carta que Tiago escreveu. A carta que Tiago escreve é uma carta prática. Ele, na carta, ele é mais pregador do que escritor. É como se ele tivesse pego cada um de nós pelo braço, olhado para nós, nos citasse dos nossos olhos e falasse conosco algo urgente. O tema central da carta é o nascimento, o crescimento e a maturidade, sabe de quem? Do cristão. Olha só, quem vai escrever sobre o nascimento, sobre crescimento, sobre maturidade do cristão, é Tiago na sua carta. Ele fala sobre o nascimento, pois embora a velha natureza permaneça ativa em nós, o Pai nos trouxe o novo nascimento pela sua palavra. Ele fala sobre crescimento, porque nós crescemos pelo ouvir, pelo receber e pelo obedecer a palavra de Cristo. É isso que a carta diz. E ele fala sobre a maturidade do cristão. Ele escreve que há 3 notáveis desenvolvimentos que são características da verdadeira maturidade cristã. Primeira característica, o controle da língua. Crente tem que tomar cuidado com a língua. Cristão que não toma cuidado com a língua, ele não é maduro. Ele não tem maturidade cristã. Freie a sua língua, meu irmão. Freie a sua língua. Põe o cabelo nessa língua. Quer falar, coloca um copo d'água, enche ele, a sua boca, e não fale nada. Às vezes é melhor ficar calado do que falar. E ele fala que o cristão, para ter maturidade, para ser um cristão maduro, ele tem que desenvolver o controle da sua língua. Ele fala também que o cristão maduro, ele tem que cuidar dos necessitados. Você tem que cuidar dos necessitados? Você tem que cuidar do mais próximo? Daquele que está mais próximo, porque o mais próximo é o que está do seu lado. Não é o que mora dentro da sua casa, não. O mais próximo é o que está do seu lado. Você tem que cuidar dos necessitados. E a terceira característica que ele fala sobre um homem, uma mulher maduro, com maturidade cristã, é a pureza pessoal. Nós, eu e você, devemos cuidar da nossa pureza. Devemos ser pessoas puras. A nossa natureza é pecaminosa. Mas o que difere cada um de nós do mundo é que todo dia, toda hora a gente quer se lavar. A nossa natureza é pecaminosa. Mas todo dia a gente quer se lavar. E a gente tem que ter esse desejo de nos lavar. Todo dia, Senhor, me perdoa. Toda hora, Senhor, me perdoa. Toda hora, arrependimento. Toda hora, Senhor, me faz melhor. Pureza pessoal. Tiago escreve essa carta para resolver alguns problemas. Problemas sérios que afetam a igreja até o dia de hoje. Os cristãos naquela época passavam por duras provações. Eles estavam sendo tentados a pecar e a gente não é diferente. Eu e você não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Passamos por provações, somos tentados a pecar. Alguns daqueles estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos próprios ricos. Acontece conosco também. Olha só que interessante.
Tiago escreve que alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma pastora e ela falou que quando ela chegou na igreja, ela era uma pessoa pública, era uma cantora pública, e ela se converteu. E ela chegou na igreja que ela se converteu, e ela começou a ficar chateada porque não dava o público, a plataforma para ela subir, para mim para ela cantar, não para ela falar nada. E ela foi desenvolvendo uma mágoa, chegou a ficar com raiva da situação. Até que ela foi falar para a pastora dela, por que ela não podia subir, por que ela não podia cantar, agora que ela estava convertida. E a pastora dela falou: olha, tem tempo para pessoas, fica sentado, ouve. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa ter relacionamento com esse Deus. Ela falou que ela ficou 16 anos nessa igreja. Só depois de 8 anos na igreja que ela foi cometida a subir no altar. Tem gente que quer buscar a posição na igreja. Tem gente que quer logo pegar o microfone. Eu não entendo. Não dá para a gente dar para aqui, dar um pulo ali para a porta. A gente tem que dar um passo de cada vez para chegar lá. É assim a nossa vida cristã. Mas haviam pessoas dentro da igreja que queriam posições de liderança. Outros estavam pecando, falhavam no pecar naquilo que pregavam. Pregavam e não faziam aquilo que pregavam. Estavam vivendo uma vida mundana. A língua, como é difícil pregar a língua. Muitos estavam se afastando do Senhor. Havia dissensões dentro da própria igreja. Esse é o conteúdo da carta que Tiago escreve. Parece que ele escreve para a gente hoje. Quando eu leio a carta, para mim ela é atual. A palavra de Deus toda é atual. Mas esses problemas, para quem está na igreja, a gente enfrenta ele todos os dias. E para Tiago, todos esses problemas eram fruto da imaturidade cristã das pessoas. A afinidade entre a carta de Tiago e os ensinamentos de Jesus, e particularmente o Sermão do Monte, tem sido amplamente reconhecido. É muito próximo a carta aos ensinamentos de Jesus. Fala ao povo do Sermão do Monte. Pois bem, Tiago não se contentava com uma fé fraca. Tiago não se contentava com uma fé infrutífera. Tiago não se contentava com uma fé vacilante. Mas eu quero voltar um pouquinho ao versículo que é para a gente caminhar aí no final. Pois diante dessa construção de Tiago, da sua carta, eu quero trazer duas informações importantes que o versículo nos traz. A primeira é que no versículo que lemos, Tiago informa o destinatário da carta. Ele fala: as 12 tribos que se encontram na diáspora. Quem são essas 12 tribos? Como elas se tornaram tão amplamente espalhadas? Irmãos, as 12 tribos que Tiago escreve os cristãos. Todos os cristãos. No início da obra do Evangelho, eles se concentram em Jerusalém. Mas com o resultado da perseguição que se intensificou, depois do apedrejamento então de Estevão, os cristãos começaram a ficar espalhados. E a semente do Evangelho ela foi plantada ao longo das cidades, as regiões vizinhas do Império Romano. Então, Tiago escreve a carta para esses irmãos. De acordo com Atos 11, o Evangelho se espalhou pelos gentios bem cedo, a partir de Antioquia. Então, as 12 tribos provavelmente se referem aos cristãos como um todo. Parece que não houve nenhuma diferença na carta entre as congregações, com base em alguma coisa, com base na etnia, por exemplo. Por isso, o Concílio de Jerusalém, logo desse início, os crentes gentios deviam primeiro se tornar judeus e ser circuncidados, a fim de se tornarem cristãos. A segunda importante informação desse versículo está na parte da direita, que eu sei de trás para frente. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, o meio irmão de Jesus. No começo, ele não fez Jesus. Mais tarde, ele se torna um proeminente líder na vida da igreja. Ele foi uma das 700 pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição. Ele estava no cenário com os apóstolos no dia do Pentecostes, de lá, Atos 1,14. Paulo o chama de pilar da
foi falar com Pedro, mas ele viu Tiago. Paulo viu Tiago também na sua última viagem em Jerusalém. Quando Pedro sai da prisão, ele fala para os seus amigos, sabe o que? Volta lá para Tiago que eu saí da prisão. Tiago foi o líder desse concílio de Jerusalém primeiro. Judas, lá na sua carta, Judas 1, identifica-se simplesmente como o irmão de Tiago. Tiago teve sua vida ceifada por apedrejamento no ano 62 depois de Cristo. Sabe por que ele teve o sinédrio? Ele era amado pelo povo, mas ele era odiado pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. Anos, o sumo sacerdote levou Tiago ao sinédrio, sendo ele condenado, apedrejado, porque ele tinha posições severas contra a aristocracia bastarda que explorava os pobres, a qual anos o sumo sacerdote tem conhecido. De incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo de Cristo. Ele não se apresenta na carta como irmão do Senhor, mas como seu servo. Ele mostra a sua humildade, e isso é a transformação que o Evangelho produz na vida daquele que quer ser transformado. Tem várias pessoas dentro da igreja, várias pessoas dentro da igreja. E tem pessoas que são da igreja, mas aí no mundo, elas dentro do seu campo de atividade, são pessoas elevadas. São pessoas com nome, mas quando elas chegam na igreja, elas vão lavar o cabelo. Elas vão ficar na porta do pé cansado. Elas vão ficar no calor sem ar, cuidando de alguma posição. Humildade. Apesar de ter começado por grande dúvida sobre Jesus, Tiago foi um gigante espiritual na igreja primitiva. Ele foi um homem grande na igreja primitiva. Um homem incrédulo. Um homem que não acreditava naquilo que via. Não acreditava no seu irmão. Aquele que até os 30 anos acompanhou, ficou com ele. Até que depois dos 3 anos e meio do seu ministério, morto e depois ressurreto, no corpo glorificado, Jesus aparece apenas para Tiago. Eu queria ser uma roxa, pequenininha assim, para dar esse encontro, para saber o que aconteceu. Eu queria ser uma roxa. Eu queria saber, eu queria ver. Eu queria saber o que Jesus falou ou não falou. Eu queria olhar para os olhos de Tiago. Eu queria ver as escamas dos olhos de Tiago cair ao ver Cristo ressurreto. Um homem que foi de incrédulo, não para cristão. Um homem que não foi de incrédulo para líder. Não. Um homem que foi de incrédulo a servo. Que a gente possa, eu e você, nos espelharmos nessa humildade. Que a nossa incredulidade não faça separação nossa do nosso relacionamento com o nosso Deus. Às vezes nós somos incrédulos. Eu ouso dizer que não a igreja. Ouso dizer que grande parte da igreja nós somos incrédulos. Muitas vezes nós somos incrédulos. Muitas vezes nós não acreditamos. Às vezes a gente diz assim, vai ser. A gente não acredita. Nosso coração é incrédulo. Ele não acredita que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus pode transformar as coisas. Aquele homem, incrédulo, passou a ser líder, chefe, maioral na Constituição. Mas quando ele escreve a carta, ele não fala Tiago, líder da igreja de Jerusalém. Tiago, chefe do primeiro concílio de Jerusalém. Ele escreve Tiago, irmão de Jesus, servo de Jesus. Eu e você devemos ser servos de Jesus. E o servo obedece à voz do Senhor. Servo obedece à voz do Senhor. Que a graça esteja comigo e com você. Fecha os olhos.